Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal. Everton Cavazana, hoje nós trouxemos um convidado aí, queridíssimo amigo de magistratura também, que tem o dom da docência, embora não queira dar aula, prefere jogar beach tênis, né? Futevôlei. Mas ele veio aqui, o Carlos Gustavo Miranda veio aqui hoje para falar sobre um tema que desperta muita curiosidade em todo mundo, que é a adoção. Acho que várias pessoas sempre perguntam, na aula, invariavelmente a gente tem essas perguntas sobre a adoção, e aí como a gente não sabe a resposta, a gente chama alguém que sabe, né? A gente não precisa saber tudo, só precisa saber o telefone de quem sabe tudo, né? Exatamente. Então, Carlos, seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, professores, obrigado, sempre um prazer estar aqui de volta ao Salesiano. Muito bom. Já dando início, né, às questões mais técnicas, eu acho que é um assunto de grande delicadeza no ambiente social. Eu tenho... eu não, né? Todo mundo conhece histórias, a gente observa essa necessidade. Crianças, jovens, muitas vezes recém-nascidos, literalmente abandonados pela vida, abandonados de um lar, abandonados de um link paterno e materno, e que estão aí à procura de uma nova entidade familiar. O procedimento de adoção, ele surge justamente nessa ótica, né? De tentar corrigir, né, algum erro nesse trajeto aí da vida dessas crianças. E claro, dentro do direito de família, dentro desse problema social, eu acho que isso é de uma importância, né, sem igual. E as dúvidas são várias, né, principalmente para os grandes objetivos do procedimento. Então, Carlos, você vai nos ajudar muito, cara, muito mesmo, inclusive para que quem nos escuta, nos ouve aí, possa não só, né, levar isso como dia a dia, prática, e também orientar as pessoas, né, que é de grande e fundamental importância. Muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Aí, Carlão, prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. E vamos lá, eu vou... faz uma apresentação para a gente, você trabalha na infância, né? Você está na vara da infância aqui em Araçatuba, né? Trabalha, inclusive, com processos de adoção. Sim. Então, dá uma visão geral para nós do que vem a ser a adoção, o processo, porque nós temos aqui pessoas que são estudantes de direito, né? Mas também que outras pessoas leigas que também acabam assistindo o Papo Legal. Então, dá uma visão geral para nós aí, para os nossos ouvintes, sobre a adoção, o processo de adoção. Como é que funciona? Então, eu sou juiz da vara da infância. Da vara da infância, não, na verdade, segunda vara de execução criminal, que tem um anexo da infância e juventude. Então, eu cuido, né, de todos os aspectos relacionados com a infância e juventude aqui em Araçatuba. Nós temos aqui um cadastro no estado de São Paulo, um cadastro estadual de adoção, e também há o CNA, Cadastro Nacional de Adoção, para aquelas pessoas que estão interessadas em adotar alguém. Lembrando que assim, a questão principalmente de crianças, né, com uma idade um pouco mais avançada, há um número bastante significativo de pessoas que esperam, né, pela chance de serem colocadas numa família e poder, assim, desenvolver suas potencialidades, né, não ficar nessa situação de abandono. Então, a questão da adoção é uma situação que preocupa bastante o Poder Judiciário e quem, né, tiver interesse tem os meios legais para poder estar realizando esse sonho, né, tanto por parte de quem adota, mas principalmente por parte de quem vai ser adotado. Como é que funciona? As pessoas acham que o processo de adoção é um processo complicado, moroso, complexo, e não é. Na verdade, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo tem que se findar em 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120, mediante decisão fundamentada do juiz. Então, em regra, é um processo que dura 120 dias. Então, é um processo bem rápido, o que não justifica, muitas vezes, terem algumas práticas, que nós vamos falar mais para frente, que passam, né, ao largo, que fogem do procedimento legal para adoção. E a pessoa, já estou até te cortando, a pessoa ela quer adotar. Idade, por exemplo,
qual que é a idade mínima que a pessoa, o interessado em dar início ao procedimento de adoção tem que ter? Quem quer adotar tem que ter pelo menos 18 anos. 18 Só anos. maiores e capazes, obviamente, podem adotar alguém. E para o adotado não tem uma O idade. adotado não tem idade. Enquanto for criança e adolescente, o processo de adoção é regido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Certo. Mas se for maior de idade, né, a partir dos 18 anos, o processo de adoção é regulado pelo Código Civil. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas acham que você só pode adotar se for criança ou adolescente. Não né? tem idade mínima para ser adotado, né? É porque a partir dos 18 anos ele é regido pelo Código Civil. Menor de 18 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma diferença necessária de idades entre adotante e adotado, né? 16 anos. 16 anos, né? 16 anos. Eu penso assim, né? Por quem está de fora, claro que a decisão é sua, etc. Mas a gente observa sempre uma preocupação muito grande de quem está envolvido. Claro, de ofertar para a criança essa viabilidade, né? Familiar, vamos assim dizer. Mas, por outro lado, uma preocupação também com práticas ilícitas que podem contornar. Porque muitas vezes, quem pretende adoção não está de boa fé. Muitas vezes ele quer prejudicar, né, a criança. Então, a gente nota que muitas vezes a morosidade é justamente por essa responsabilidade intensa de estabelecer uma filiação, né? Mais ou menos isso, né? Sem dúvida. Tem duas preocupações, né? Primeiro, em relação aos pais biológicos, né? O processo não pode também ser tocado de forma assodada, porque tem que também saber se realmente os pais biológicos ou a chamada família extensa, né, que é formada pelos parentes, se eles não querem, que a prioridade é sempre deixar o filho com os pais biológicos ou com a família extensa, com os tios, avós, primos, porque, né, para preservar esse vínculo biológico, esse ambiente familiar que já existe naturalmente. Então, tem essa preocupação de realmente ver se os pais biológicos não têm condição ou se realmente não querem ficar com o filho. E o segundo ponto é justamente esse. Considerando a seriedade da adoção, nós vamos falar também que ela é irrevogável e é uma medida excepcional, então há uma avaliação criteriosa de quem quer adotar. Se ele realmente reúne as condições, se há durante o processo, a gente chama de estágio de convivência, uma adaptação do adotando, né, da pessoa que vai ser adotada, com aquele que quer adotar, o adotante. Então, por isso que tem esse prazo de 120 dias para a conclusão do processo, podendo ser prorrogado por igual período. Um ponto sobre quem quer adotar, é importante também dizer que ascendentes e irmãos não podem adotar o outro irmão ou o filho ou neto. Porque senão fica uma confusão danada Sim. na cabeça da... E, além disso, nós temos o problema de consanguinidade, né? Sim. Então... Você falou que é irrevogável. O que isso significa? Explica para o pessoal aqui. O que vem a ser a irrevogabilidade? Então, é um ponto até que... antes de eu entrar nessa questão da irrevogabilidade, só para falar um pouquinho do cadastro, né, que eu acho importante, quem quer adotar, a primeira coisa que tem que fazer é se habilitar, ou seja, colocar seu nome numa lista, que chama Cadastro Nacional de Adoção, CNA, e tem também o cadastro estadual aqui do Estado de São Paulo de adoção. A pessoa vai se habilitar a colocar o nome dela nessa lista. Para inserir o nome nessa lista de pretendentes à adoção, é feita toda uma triagem, exige apresentação de certidão de antecedentes criminais, civis, atestado de sanidade mental, comprovação de endereço, comprovação de renda, e, além disso, a pessoa frequenta ali no fórum um curso de adoção, inclusive eu, né, normalmente, no final do curso, eu vou lá conversar e dar algumas explicações sobre o processo de adoção com aquelas pessoas que querem inserir seu nome no cadastro. Então, frequenta esse curso dura mais ou menos uns 2 meses, há visitas também na residência, enfim.
uma vez a pessoa frequentando o curso e considerando apta, o nome dela é inserido no Cadastro Nacional de Adoção. Por que eu falei isso? Nesse curso, né, o último que teve agora no final do ano passado, inclusive eu estive lá conversando com os pretendentes, eu esclareço muito essa questão da irrevogabilidade. A decisão judicial que concede a adoção, ela tem natureza constitutiva, ou seja, ela, a partir da sentença judicial, do trânsito em julgado da sentença, a pessoa deixa juridicamente de ser filho dos pais biológicos e passa juridicamente a ser filho daquela pessoa que está adotando. Com todos os efeitos, inclusive sucessórios, alimentos, todos os efeitos, tudo. Isso é importante todos ficar claro. os efeitos. E aí, por conta disso, imagina a seguinte situação, eu esclareço muito para quem quer adotar. É uma decisão que depois não tem como voltar atrás. Uma vez transitada em julgado a sentença, a pessoa depois não pode, eu não me arrependi e quero devolver o filho adotivo. Não quero ser mais pai ou mãe dele. Não há mais essa possibilidade, né? Não existe ex-pai e ex-mãe. Então, inclusive, quem se arrepender e, porventura, abandonar o filho, pode responder por crime de abandono de incapaz e pode, inclusive, responder civilmente, ser obrigado a pagar uma indenização por ter abandonado o filho. Obviamente que o que o juiz faz numa situação dessa, né? A partir do momento que os pais adotivos não querem mais o filho adotado, obviamente que a justiça, se for o caso, vai retirar a guarda, vai colocar no abrigo e vai fazer todo o procedimento de destituição do poder familiar para depois, se for o caso, encaminhar essa criança, adolescente ou até esse adulto novamente para adoção. Mas isso não anula a responsabilização civil e criminal daqueles pais que quiseram devolver o filho. Que talvez é até mais grave do que a dos pais biológicos, né? Porque eles tiveram a opção de escolher, tiveram 120 dias de prazo Sem de dúvida convivência nenhuma para entender tudo isso e aceitaram, né? A gente já ouviu falar de gravidez indesejada. Agora, adoção indesejada eu nunca ouvi falar. Então, realmente, professor, eu concordo. Para mim é até mais grave uma situação dessa do que dos pais biológicos. Ô Carlos, e ainda nessa primeira, essa fase de cadastro, vamos assim dizer, existe alguma objeção quanto ao perfil civil da pessoa? Por exemplo, só pessoas casadas, ou o divorciado não pode, ou pessoas que mantêm um relacionamento homoafetivo não pode, etc. Existe alguma restrição ou esse cadastro é aberto a todas as possibilidades civis? O cadastro é aberto a todos, né? A restrição que quanto à idade, né? Só maiores de 18 anos podem adotar. E questão também de é o que eu falei, tem que apresentar um atestado de sanidade mental. Agora, fora isso, pais divorciados, casal homoafetivo, por lei não há nenhum impedimento legal para que eles sejam pretendentes à adoção. Tudo, né, o juiz, o que ele avalia? O melhor interesse da criança. Então, ele vai avaliar a questão das condições do lar, né, questão de... Condições econômicas psicológicas. Agora, independente da opção sexual, esse não é um fator impeditivo para a entrega de alguém à adoção. E não necessariamente precisa ter um casal. Não necessariamente. Uma pessoa sozinha, se ela quiser se habilitar, também pode. A exigência do casal é só para adoção conjunta, né? Quando, né, duas pessoas querem adotar aquela criança. Nesse caso de adoção conjunta, exige que seja casal ou que haja uma união estável. Há uma exceção legal, quando de separados que acabam fazendo a adoção conjunta. Quando, durante o processo de adoção, durante o estágio de convivência, né, que é aquele período em que a criança está convivendo com os pretendentes à adoção para ir formando esse vínculo afetivo, ocorre a separação. Nesse caso, como já há um processo em andamento e comprovando que já se criou um vínculo afetivo com aqueles dois, aí permite-se a adoção conjunta desde que
na decisão, no processo, já fique definido também questão de visitação e de guarda. Então, é o único caso de adoção conjunta de pessoas separadas. É quando, durante o processo, há separação ou divórcio, mas já há a criação do vínculo afetivo e desde que já fiquem fixados visitas e guarda. Ô, Carlos, e você estava falando da revogabilidade, da irrevogabilidade, né? E a pessoa que vai ser adotada, ela pode olhar para a pessoa que está querendo adotar e falar, não quero ficar com você. Pode fazer isso? Ela pode sair, pular fora? Pode. O juiz, a partir dos 12 anos, por lei, é obrigatório digamos assim, o consentimento do adotando, né? A partir dos 12 anos. Deixa de ser criança, passa a ser adolescente. Agora, mesmo antes disso, se o juiz reputar conveniente, ele pode ouvir. Obviamente, durante o processo de adoção, há aquelas avaliações feitas pelo perito judicial, né? Não só perante os pais ou a pessoa que está querendo adotar, como também em relação à criança ou adolescente que vai ser adotado. Agora, a partir dos 12 anos, é obrigatório o consentimento do adotando. Eu fico imaginando, né? O camarada tá lá, fala assim, depois de algum tempo já vivendo com a família que o adotou, muda de ideia e fala, eu não quero mais saber, comecei a ter contato com a minha família biológica. Sim. Eu quero modificar meu registro, meu assento de nascimento. É possível fazer isso? Falar, depois que ele foi adotado? Assim, vamos cancelar tudo, eu quero voltei a ter um contato bom com a minha família. Fica uma situação complicada, né? Por isso que, assim, é bem séria essa decisão, é realmente irrevogável, tanto irrevogável para quem está adotando como para quem é adotado, por isso que ele é ouvido, né, a partir dos 12 anos. E um ponto importante que você tocou aí é em relação a essa questão mesmo do vínculo com a família biológica. Uma vez adotado, há a modificação do registro civil do adotando. Então, são apagados todos os dados dele que remete ele à família biológica. Na certidão de nascimento, inclusive, não pode constar nenhuma referência à família biológica. Feito um novo registro. Só o juiz que tem acesso aos dados antigos, mas para qualquer pessoa é feito um novo registro com a inclusão dos nomes dos adotantes, daqueles que estão realizando a adoção, e há a possibilidade também até de modificação do prenome. Para modificação do prenome, ouve-se a pessoa que está sendo adotada, mas pode até modificar o prenome. E aí, uma pergunta também que normalmente me fazem. Mas se eu adotando, né, a pessoa que foi adotada, depois de um tempo, ela resolve querer ter contato com a família biológica, né? Os pais contaram, senhor, você é um filho adotivo e tal. E aí surge, no decorrer da vida, a curiosidade de querer conhecer os pais biológicos, saber quem são, se não fica registro nenhum na certidão de antecedentes. Como é que essa pessoa que foi adotada faz? A lei também estabelece que, a partir dos 18 anos, a pessoa que foi adotada ela pode ir ao fórum e pedir acesso ao processo de adoção, para saber quem eram os pais biológicos, e aí ela decide o que ela quer fazer, a partir dos 18 anos. Antes disso, o juiz pode até conceder, mas é uma situação excepcional e aí dentro da discricionariedade do magistrado. Ô Carlos, passamos pela fase do cadastro, passamos pela fase do curso, chegou o momento da escolha. Então, só interromper um minutinho só para terminar esse gancho aqui. Como cancela a modificação do registro de nascimento, a questão também, muitas vezes, envolve o problema da herança. Sim. Muitas vezes a pessoa depois fica sabendo que os pais biológicos têm uma condição até melhor do que os pais adotivos. E, né, ele vai ter direito à herança em relação aos pais biológicos, se vier a falecer? Não. Né? Perde todos os direitos e os deveres em relação à família biológica. O único que permanece é a questão de impedimento matrimonial. Tá?
questão Uma de questão biológica. consanguinidade. Exatamente. Pois não. São novas relações jurídicas, né? Eu abandono a primeira relação Sim. jurídica e passo a ter uma nova relação jurídica. Não, o que eu estava iniciando a pergunta é o seguinte: chegamos à fase da escolha. Né? Desculpa a informalidade, mas basicamente eu preciso escolher. Eu quero adotar, tenho lá um credenciamento prévio, e eu vou escolher uma criança. Como é que fica essa situação? Porque deve ser uma situação delicada. Alguns chegam com a seguinte informação, pelo menos do meu ponto de vista: qualquer uma. Quero adotar. Aham. Outros devem chegar com alguns critérios. Sim, Critérios de seleção. sim. Né? E isso pode chegar ao cúmulo do absurdo até. Né? Sim, Porque tem o bastante. sujeito não está entrando num supermercado. Sim, Não está entrando numa loja de roupas. sim. Né? Eu tô lidando com uma vida, né? Com um ser humano. Às vezes o casal quer uma criança parecida com eles. Né? Isso, exatamente. Aí começa exatamente, assim. exatamente. Como é que fica essa situação? Então, é possível, quando se faz o Cadastro Nacional de Adoção, o pretendente à adoção, ele pode escolher o perfil de quem ele quer adotar. É possível fazer isso, a lei permite isso. Então, assim, pode questionar sobre o ponto de vista moral, da moral. Moralmente é aceitável? Do ponto de vista legal, Possível. não tem nenhum problema em relação a isso. A pessoa pode escolher o perfil. Então, olha, eu quero adotar uma criança do sexo masculino, Até feminino, 5 anos. até 5 anos, com a cor de pele tal, a cor do olho, a cor do cabelo, do jeito que a pessoa quiser. Até porque, assim, quem está adotando, como é um ato voluntário, imagina que não pudesse, né, estabelecer um perfil da pessoa a ser adotada. O que ia acontecer na prática? Ia surgir uma criança, iam ligar para o pai que está lá para os pais que estão lá. Primeiro da lista lá. Isso, primeiro da lista no cadastro. Ó, eu estou com uma criança assim, assim, assim. Tem interesse? A pessoa ia virar e falar assim, não tem interesse, porque na cabeça dela, ela quer de outro perfil. Então, para evitar isso, até para facilitar encontrar, né, a pessoa para otimizar. Otimizar. Uhum. Então, a lei permite que a pessoa, se ela quiser, ela estabeleça lá o perfil de quem ela quer adotar. Aí, o que acontece? Qual que é o problema quando você começa a selecionar demais? O problema é encontrar a pessoa naquelas características. Então, eu já ouvi, né? Inclusive, minha funcionária trabalha em casa. Outro dia, ela conversando comigo, falou, conheço fulano que está há 3 anos esperando para poder adotar, porque é muito demorado. Eu falei, não, depende. Tem muita criança e adolescente aguardando ser adotado. O que muitas vezes faz demorar é que a pessoa que quer adotar, ela estabelece um monte de critério, restringe demais as opções. Então, ela quer, né, uma criança de até tantos anos, de tal sexo, de tal cor de pele, de tal cor de olho, aí realmente vai demorar mais. Agora, quando a pessoa não estabelece nenhum perfil, o que mais tem, infelizmente, é criança e adolescente esperando para ser adotado. Mas é possível fazer isso sim. E também me parece, né, que as escolhas sempre têm uma referência por idades menores. E aí a criança que está lá, né, no ambiente para ser adotado, ela vê que a fila anda indiretamente e não chega a oportunidade dela. Então chega um momento ela está com 12, 13, 14 e a atividade cognitiva ela evolui, né? Sim. A criança começa a entender Sim. o que está acontecendo na vida dela. É a chamada adoção tardia. Isso. A partir dos 3 anos de idade, Já é já considerado. é considerada adoção tardia porque o ser humano ele já começa a ter percepção de si próprio. Sim. Então, assim, realmente é uma situação bem triste, na verdade, né? Nós temos aqui em Araçatuba, para quem tiver curiosidade também de ir lá conhecer e visitar a Casa Abrigo, né? Temos uma masculina e temos uma feminina. E tem adolescentes lá de 17 anos que... Na esperança... eu acho que eles nem mais alimentam a esperança de ser adotados. Triste, né? É triste. Mas estão lá totalmente abandonados e esperando completar 18 anos, que eles podem ficar no abrigo até os 18, né? Completando a maioridade, eles são obrigados a sair do abrigo. E a gente vai lutando para
para tentar conseguir, né, inseri-los no mercado de trabalho, para quando eles saírem de lá, eles terem para onde ir, para um abrigo comunitário, mas é uma situação de completo abandono. Pai e mãe não querem. Eu tive uma situação recente de uma menina de 15 anos, foi abandonada pela mãe, nenhum irmão dela quis ficar com ela. O pai, né, era um pastor, morava no norte, que tinha registro da menina, mas nunca conviveu com ela, enfim. A menina foi para o abrigo com 14 anos, ela está lá até hoje, já tem mais de 15, e com esse sentimento todo de rejeição. Aí ficamos fazendo um contato com o pai para ver se, né, se ele não tinha interesse de ficar com a filha, porque é o que eu expliquei no início, a adoção é uma medida excepcional. A prioridade é deixar o filho com os pais e mãe biológica ou com a família extensa. E aí entramos em contato com esse pai lá no norte, ficamos estabelecendo, né, um período de convivência, obviamente de forma virtual, o pai ligar, fazer chamada de vídeo para a filha e tal, no abrigo, para estreitando e criando alguns laços de afetividade. Porque o pai nunca, desde que a menina nasceu, o pai já não morava mais com a mãe, então... E aí, por fim, depois de 6 meses, nesse período assim, de estreitamento dos laços, o pai demonstrou interesse de ficar com a filha. A filha, é o que eu expliquei, a partir dos 12 anos, né, a pessoa é ouvida e a filha falou que queria ir morar com o pai. O pai já tinha outra esposa, já tinha uma filha dessa outra esposa, enfim. A gente já sabia que não seria uma situação tão simples. Explicamos para o pai, até porque, imagina, essa menina que foi abandonada, ela carrega dentro dela todo um sentimento de indignação, de revolta, né, de frustração, que é natural. Então, ela é a vítima. Exatamente. E ela precisa de todo apoio, de compreensão, de paciência. E aí o que aconteceu? Resumindo, levamos a menina até, eu acho que era Pará, até o pai. Depois de um mês, o pai liga falando que não tinha mais interesse em ficar com a filha, queria devolver a menina. E aí recebemos a menina de volta. Imagina a situação dela, mais uma pancada, mais uma situação de rejeição. Ela está lá no abrigo, ela foge, a gente busca ela de volta. É uma situação bem triste mesmo. Então, bom, e por outro lado, vocês devem ter aí um sem número de histórias que deu tudo certo. Graças a Deus. Crianças que estavam lá na situação clara de abandono, hoje encontraram uma Graças família. Eventualmente já está fazendo uma faculdade. Todo né? ano a gente, graças tem essa... a Deus, entrega criança para adoção. Eu tenho até um relato assim, de uma pessoa até de Birigui, quando eu era juiz em Birigui ainda. Depois de um tempo, num clube, a pessoa chega perto de mim, já como adolescente, acho que a menina já tinha... Não sei se era adolescente, mas já tinha mais de 10 anos de idade. Virou e falou assim: o senhor é doutor Carlos? Eu falei: sou. O senhor não vai lembrar de mim e tal, mas, eu queria... o pai chorando, literalmente, com a filha do lado, emocionada. O senhor me deu o maior presente da minha vida. Eu olhando para ele, falei: o meu maior presente está aqui, minha filha. O senhor que foi o juiz do processo de adoção, que concedeu a adoção da minha filha. E tal, e ele emocionado, foi lá me agradecer e tal. E aí eu reparando nos dois, por incrível que pareça, as pessoas ficam preocupadas com essa questão do perfil, eu quero uma pessoa parecida comigo e tal. Até pela opinião da sociedade. Né? Mas por incrível que pareça, eu vi, ele também tinha filho biológico. Devido aos trejeitos que o filho adotivo vai desenvolvendo, a filha adotiva parecia... mais com ele do que o filho biológico. De tanto trejeito, jeito de conversar, de olhar, de gesticular. Cara, eu já vi, eu também já vi isso aí, viu? É impressionante. Deve ter alguma explicação. Você não fala que é pai adotivo, que é filho adotivo. E parece que é uma coisa assim, sem explicação. E olha, esse filho também depois...
ele dá um retorno para o pai de gratidão, porque ele foi o filho escolhido, né? Foi Tem uma desejado, música né? sobre isso, né? Tem uma música bacana de raiz, aí, incrível. de viola, né? Que fala isso. Que o único que estendeu a mão pro pai foi aquele que foi Sim, adotado, né? Os outros... E os biológicos todos né? abandonaram. E entrando né? aqui, nós estamos numa universidade cristã, né? Nós somos filhos adotivos de Deus, né? Sim. Exatamente. Porque o Filho unigênito Jesus e todos nós somos filhos por adoção, né? Quando a gente Exatamente. reconhece Deus como nosso Senhor e Salvador. E como é importante a gente conduzir esse conhecimento, né, e externalizar para os alunos o efeito disso tudo, né? Porque antes a gente tinha um problema da sociedade, tem uma legislação que conseguiu resolver isso de uma forma, claro que ninguém é perfeito, né? E a gente tem que lutar justamente para que possamos resolver da melhor forma. É isso aí. Interessantíssimo. E a adoção, a gente tem esse encontro de interesses, né? Tem uma criança precisando e também tem pais que estão precisando ser também, pais. Né? sim. Você faz um encontro desses... É sensacional. Desses dois. É uma situação, quando é feita nos moldes legais, tem tudo para dar certo. Né? Aproveitando isso aí, muitos já devem ter ouvido falar da famigerada adoção à brasileira, né? Isso, é um tema bem jurídico, inclusive, que se aborda muito. Inclusive, hoje questiona-se muito essa alcunha de adoção à brasileira, que é pejorativo, que é complexo tupiniquim, enfim. Mas a expressão ficou conhecida e pegou como adoção à brasileira por causa desse jeitinho, né, que é característico da nossa cultura, o famoso jeitinho brasileiro. O que é isso? É uma adoção feita fora dos parâmetros legais. Então, aquele casal que quer adotar, ele muitas vezes ele não quer esperar a vez dele, né, chegar na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Ansiedade, né? Ansiedade, ou sequer coloca o nome dele no cadastro, e aí ele fica sabendo de uma gestante que não quer ficar com o filho, e vai lá e conversa, e a gestante, assim, quando dá à luz, ela entrega a criança para esse casal. Esse casal fica com a criança durante um tempo, uns 3, 5 anos de idade, ou até mais. E aí, depois, num certo tempo considerável, aí vai lá, procura um advogado e entra com um processo de adoção. E aí, nessas situações, como a lei ela visa proteger o melhor interesse da criança, considerando situações em que já há um vínculo afetivo formado e forte, não tira a criança desse casal, porque seria pior para a criança, e acaba o juiz tendo que conceder a adoção, mesmo havendo a burla ao cadastro. É uma situação que ocorre bastante, é uma situação perigosa para a mãe que entrega o filho dela para terceiros, ao invés de entregar, então, para a autoridade competente. E a mãe pode responder por isso, criminalmente. E aquele que pega também criança sem autorização judicial também pode responder criminalmente por isso. Então, é uma situação complicada que as pessoas devem evitar. Faça um procedimento da forma correta, coloque o nome no cadastro. O processo, como eu disse no início, é bastante célere, rápido, 120 dias. E aí sim a chance de sucesso é muito grande. Até porque é um risco desnecessário, se a gente vai para pensar, para a família que pega essa criança, porque ela vai ficar numa insegurança num certo tempo, Sim. se vai ficar com a criança não vai. Como que você diz? Agora, se você faz dentro do cadastro de adoção, você tem a segurança de que tem o estágio de convivência, Para a está tudo escola, certinho. não consegue matricular o filho na escola porque na hora que vai preencher Não a tem ficha, nenhum documento. não tem documento. E correndo o risco de, lá na frente, o juiz concluir que houve uma fraude e aí tirar a criança. Quer dizer, você traumatiza uma criança Sim. por conta disso. E ainda traumatiza responder criminalmente. traumatiza uma família. Então, E responde também no ECA, também há previsão disso aí, e a pessoa depois fica até impossibilitada de colocar o nome dela no cadastro. Porque tem que ter a idoneidade moral também. É melhor deixar as coisas acontecerem. Até porque, pelo que você falou, o cadastro é nacional. Então, Sim. não é que se ela é de Araçatuba, ela Não. só vai ter acesso às crianças de Araçatuba, né? Não, o cadastro é nacional.
A preferência, inclusive, também tem um cadastro internacional de adoção, né, para estrangeiros que querem adotar crianças do Brasil. A preferência é para os brasileiros, então a preferência é do cadastro nacional. Não tendo ninguém no país interessado, aí sim passa para o cadastro internacional. Mas a pessoa pode, nesse cadastro nacional, seleciona criança de qualquer parte do país. Então, a pessoa de Araçatuba, ela tem direito a adotar uma criança de qualquer outra parte do país, não é só daqui da cidade. Muito bom. Ô Carlos, você tem números, por exemplo, em Araçatuba, na nossa região, quantas crianças hoje tem lá nessa fase de espera, ou você não tem esses dados? No abrigo, assim, o dado preciso para te passar agora eu não tenho, mas mais ou menos assim, eu acredito que nós estamos com umas 20 entre crianças e adolescentes no abrigo. Só essa semana eu recebi 2 recém-nascidos no abrigo, só essa semana. Mas tem mais crianças lá, mais bebês, mais crianças de tenra idade. Ou seja, tem bastante gente fora os adolescentes. Eu acredito mais ou menos está entre 16 a 20 hoje crianças e adolescentes no abrigo. É isso aí. Tem uma coisa que a gente ouve muito também, e é um pouco delicado, que, por exemplo, vários pretendentes à adoção, eles querem ter acesso à condição de saúde da criança antes de adotar. Porque, por exemplo, às vezes a criança, a mãe, a gestante, foi usuária de droga durante a gestação, aí tem algum tipo de sequela, e aí o casal não quer adotar, e ele quer ter esse acesso. Isso é possível? É possível, sim. Porque, assim, é por isso que é bom fazer as coisas legalmente. A adoção é um ato voluntário. Então, a justiça, a legislação, ela não faz nada para esconder ou para tentar enganar aquele que está querendo adotar e nem aquele que vai ser adotado. Né? Da mesma forma que o adotante tem direito a saber todos os dados daquela criança ou adolescente que vai ser adotado, inclusive em relação à família biológica, a pessoa que vai ser adotada também tem direito de conhecer todos os dados em relação àquele que quer adotá-la. Então, é tudo de forma transparente, com o maior número de informações possíveis, tá? Em relação à saúde, em relação aos antecedentes criminais dos pais biológicos, por exemplo. Tudo é feito por quê? Porque o objetivo é o sucesso desse processo de adoção. Que uma vez adotada, realmente constitua um vínculo familiar e que todos fiquem felizes e consigam realmente realizar um sonho. Então, isso é possível, sim. Inclusive, em relação ao Cadastro Nacional de Adoção, a única prioridade que existe é para aquelas famílias que têm interesse em adotar crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência. Essas têm a única prioridade que existe em relação a essas pessoas. E esse cadastro, a ordem dele é absoluta? Ou tem alguma hipótese, por exemplo, que fala, não, dá para passar na frente? Você não, a única hipótese é essa. Só essa Só essa. Fora isso, há um rigor extremo em seguir a ordem cronológica do cadastro. Dentro do perfil, né? Então, assim, é o que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa está em primeiro lugar na lista, né, do cadastro. Só que ela quer um perfil de uma criança de até 1 ano de idade, né, da cor da pele e tal, do cabelo, dos olhos. E aí surge uma criança de 3 anos de idade. Não é que nós estamos pulando a ordem do cadastro. Porque na ordem que existe, a gente já sabe que aquela pessoa que está em primeiro lugar na lista não tem interesse naquela criança que surgiu para ser adotada. Mas segue-se rigorosamente a ordem do cadastro. Ô Carlos, já, né, mais ou menos encaminhando para o fim, você como uma pessoa experiente na área e atua, você consegue hoje visualizar alguns pontos que a legislação poderia melhorar? Ou alguns pontos que a legislação
poderia ser alterado em alguma situação? Eu entendo assim, a gente estava até discutindo antes de começar aqui o bate-papo, há uma preocupação imensa com a questão de tráfico de crianças. Sim. É uma preocupação internacional. A legislação hoje no Brasil, eu entendo que ela deixa um pouco a desejar na questão principalmente da adoção à brasileira, porque ela envolve, né, um risco, essa questão do tráfico de crianças, porque a pessoa pratica crime de acordo com a lei hoje, o Código Penal, se ela registra como seu filho de terceiro. Então, assim, se não registrar, não pratica a conduta típica. Então, eu entendo que é um ponto da legislação que poderia ser discutido, porque, na verdade, a lei ela incentiva a pessoa a não registrar, a ficar numa situação de irregularidade, porque sabe que se registrar vai praticar o crime. Então, se eu deixar de registrar, eu não pratico crime nenhum, mas não coíbe a questão, muitas vezes, do tráfico de crianças, né? Então, poderia se modificar para considerar típica a conduta de simplesmente levar ou manter ou acolher como seu filho de terceiro, né? Ao invés de entregar para a autoridade competente para destinar para adoção seguindo o Cadastro Nacional. Esse é um ponto que eu acho que precisa dar uma melhorada. Precisa ser melhorado. A adoção é um ato de responsabilidade, mas de muito amor de também. Amor, né? É um ato de amor e de muita responsabilidade. Exatamente. Então fica aí, assim, né? O conselho, quem quer adotar, o procedimento é tranquilo, não é custoso financeiramente, é muito rápido para inserir o nome nesse cadastro. Em 2 meses ali, frequenta um curso ali no fórum, onde vão esclarecer, né, e explicar como é que é feita a adoção, as consequências da questão da irrevogabilidade. A documentação é uma documentação bem básica, assim, né? Não tem muita burocracia e o que mais, né? Tem bastante gente que precisa e quer ser adotada e pessoas que querem adotar também. Então, fica o convite. Quem quiser conhecer a Casa Abrigo, é só, né, me procurar lá no fórum, que a gente agenda um dia e vão lá e vão ver a situação desses menores que estão em completo abandono e que estão precisando realmente de pessoas com esse espírito, né, cristão e com esse gesto de amor para poder realmente viver a plenitude da vida. E esse cadastro que você falou que é sem burocracia, eles perguntam muitas vezes, precisa de advogado para fazer isso? Não precisa de advogado. O pretendente pode ir lá na vara da infância e falar que quer se cadastrar. Aí lá vai passar toda a documentação preliminar que precisa levar, como eu falei, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, atestado de sanidade mental, certidão de antecedentes criminais, cíveis. Uma vez apresentada a documentação, a pessoa vai ser chamada para entrevistas e frequentar o curso e, no final, recebe a habilitação, eu que dou, considerando habilitado, e mando inserir o nome no Cadastro Nacional de Adoção e no Cadastro Estadual também. E aí, a partir daí, é só aguardar que vai receber um telefonema. Esperar Deus juntar. Isso aí. E mudar a vida de alguém, né? Mudar a própria vida e a própria vida. E a vida de alguém. Perfeito. É isso aí. Carlos, novamente aí, a gente já sabia que ia ser um bate-papo muito bacana, proveitoso. Já conhece a sua didática, o seu conhecimento sobre a matéria, né? Então, só tenho que agradecer, em nome do podcast, aí, a sua presença. Parabenizar pelo trabalho aí na vara da infância, né? A gente já se conhece há muito tempo aí, sabe da tua competência desde de Birigui, né? Aliás, eu sempre estou atrás do Carlos, né? O Carlos estava lá em Valparaíso, saiu, fui para lá. Marcelo me adora. Vem sempre atrás dele lá. Saí de Valparaíso, ele chegou. Agora veio para Araçatuba, é sempre um prazer. Realmente é sempre bom estar aqui com vocês. Estou sempre aprendendo também, sempre que precisar de mim estou à disposição e espero que a gente se encontre mais vezes para bater papo. E assim, o canal está aberto também para a Vara da Infância, se eventualmente você achar que o canal de alguma maneira pode ajudar em informações sociais para a comunidade aí também, o Salesiano está à disposição aí. Obrigado, professor.
Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Obrigado, Carlos. Obrigado, Everton. Obrigado, Cavazana, aí pela Muito bom. pela companhia e pelo bate-papo. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, valeu. Até mais. Audio Jungle.